Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ideais Cast. É o nosso quarto episódio, Lene. Já chegamos no quarto episódio e hoje está em dose dupla. Hoje nós vamos receber os proprietários, os gestores da Proinova Engenharia. E para começar esse primeiro bloco, nós vamos entrevistar ela. É engenheira civil pela UVA, sócia proprietária da Proinova Engenharia, atua na elaboração de projetos e instalações em BIM. É ela, a Ana Tereza. Seja bem-vinda. Ana. Obrigada, pessoal. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria agradecer vocês pelo convite, né? Sempre é um prazer falar de projetos, falar de engenharia. Muito bom. Ana, e para quem não conhece a Proinova, para termos um melhor entendimento, como é que funciona na prática o trabalho que vocês desenvolvem, né? Aqui em Sobral e na região? Na região, né? Que não é só em Sobral. Não é só em Sobral, A Proinova exatamente. está no litoral, ela está em várias localidades aqui do estado. Tem muitos projetos por aí, né? Com certeza. Pronto, a Proinova é um escritório de projetos, né? Projetos de engenharia. Então, para a gente entender assim um pouquinho o que é o projeto, né? Muitas pessoas acabam com essa dúvida, né? Quando você vai construir qualquer empreendimento, né? Seja uma casa ou um empreendimento comercial, né? Enfim, uma loja, você precisa planejar, né? Então, você precisa fazer os projetos até para você entender como vai ser, né? Aquele empreendimento, e não só o projeto de arquitetura, que muita gente conhece, né? Da planta, muito né? Comum. A gente só lembra mesmo dos arquitetos, né? Dos projeto arquitetos. arquitetônico, sabe? Mas precisa ter algo além da estrutura ali, algo estrutural, né? Também, Isso. Né? E aí a gente atua muito nesses projetos que a gente chama de projetos complementares, né? Que é o estrutural, né? E as instalações elétricas, hidrossanitárias, né? Água, esgoto, combate a incêndio, enfim. Então, hoje o escritório atua principalmente nisso. Também na parte de orçamento, né? De planejamento. Basicamente nisso, assim. E hoje a gente atua tanto para clientes finais, né? Então, se vocês quiserem construir a casa de vocês. Mas também, principalmente para construtoras, né? Construtoras, incorporadoras, escritórios de arquitetura, outros escritórios de engenharia que não fazem projetos, que prestam outros serviços, né? Então, hoje a nossa área realmente é isso. Perfeito. Bem amplo, Muito né? bom. Mas antes de falar como começou a Proinova, quem é a Ana? Quem é a Ana Tereza? Né? Como é que a Ana resolveu ir para engenharia? Como é que começou a sua carreira profissional aqui? Você é de Sobral ou não? Sou de Varjota. De Varjota. De Varjota. E está quanto tempo em Sobral? Eu moro desde os meus 10 anos. Minha família veio embora pra cá. Sou quase um sobralense. Mais sobralense o quê, né? Porque da cidade natal. Isso. E como é que teve a ideia de começar com a Proinova? Pronto. Eu fiz engenharia civil na UVA, né? Junto com o Davi, que é meu sócio. Quem é Davi? Quem é Davi? Daqui a pouco vocês vão saber, gente. No próximo bloco, o Davi vai também estar aqui para batermos um papo. Mas vocês se conheceram na faculdade? Isso, a gente se conheceu na faculdade e a gente começou a namorar na faculdade, né? Nós somos um casal. E aí, quando a gente estava no finalzinho da faculdade, a gente teve esse start, assim, né? De, a gente precisa empreender. E na engenharia, tem muito essa característica, né? Às vezes, muita gente entra achando que vai conseguir um emprego, alguma coisa, mas a engenharia, na verdade, é uma área muito de empreendedorismo, né? Então, geralmente, o caminho é você abrir um consultório, você abrir um escritório, enfim, abrir outras empresas de engenharia, né? Porque a engenharia é uma área bem ampla, assim. E aí a gente teve essa ideia, né, de trabalhar com projetos, né, e a gente queria fazer algo diferente, assim. E a gente decidiu trabalhar com projetos de engenharia em BIM, que era uma tecnologia nova, né, que praticamente não se tinha, assim, pelo menos do que a gente tinha conhecimento, não se tinha aqui na cidade. E aí a gente teve essa ideia aí desde o início. E qual o diferencial do BIM, né? Eu vejo que o BIM é muito falado, né? A Proinova tem ali o BIM como algo diferencial, como você mesmo falou. E qual é o diferencial do BIM? Né? Pronto. O BIM, ele é uma nova tecnologia e uma forma de pensar no projeto. Assim, né? Ele não é só um programa que você utiliza esse programa em BIM, não se resume a isso, né? Realmente é uma forma de você pensar. Então, antigamente, antes do BIM existir, os projetos eles eram representações. Então, para você desenhar uma parede, você fazia 2 linhas
com a distância de 15 centímetros, e aquilo representava uma parede, né? Quando o BIM surgiu, ele trouxe a informação e a modelagem junto. Então, o BIM, ele é a modelagem da informação da construção. Então, antes os projetos eram feitos manualmente. Você diz 15 Isso. centímetros, uma parede é isso aqui, então. Isso. A largura dela. Isso. 15 centímetros. Aí a gente fazia 2 linhas com a distância de 15 centímetros entre elas, e aquilo representava uma parede. Só que se você clicasse naquilo ali, mesmo você fazendo já no computador, aquilo era uma linha. Não tinha nenhuma informação, né? Entendi. E aí o BIM, ele realmente é uma modelagem. Então hoje, quando eu desenho uma parede e um programa que utiliza BIM, tem lá que é uma parede e diz qual é o tijolo que tem na parede, qual é a pintura, qual é o revestimento, se tem revestimento ou se não tem, se é uma parede estrutural, se é uma parede de vedação. Bem mais arrojado, bem mais detalhista. Exatamente. Né? Bem mais real, vamos Isso. dizer. E aí você consegue tanto visualizar a parede, porque gera um modelo 3D, e você tem informações, né? E a gente vive na era da informação, Sim. né? Então é muito importante, principalmente para terminei o projeto, eu consigo tirar os quantitativos, né? Como eu tenho todas as informações ali no projeto, eu consigo ter mais assertividade. Bacana. Perfeito. Muita gente ouve falar de inovação, né? E o nome ProInova, acredito que é inovação abreviado, né? Quem teve a ideia de colocar esse nome? Foi o Davi. ProInova. E O por nome quê? foi o Davi. E por que ProInova? Acho que o Pro vem de projeto, é bem intuitivo, e o Inova de inovação. Excelente Bacana. conceito. E assim, a Excelente gente conceito. tinha essa ideia, assim, desde o início, né, de já trabalhar com projetos em BIM. E não só, assim, né, hoje a inovação no escritório, ele vai além um pouco mais, né. Também a forma da gente se relacionar com os clientes também é um pouco inovador, porque geralmente empresas de engenharia acabam se tornando muito genéricas, né. Então, você chega no escritório de engenharia, faz projeto, faz obra, faz laudo, faz inspeção, enfim, né. Faz várias coisas. Então, a gente quis realmente se especializar, né? Para a gente ser, de fato, um parceiro de construtoras, né? Eu não competir ali com a construtora. Então, não faz sentido Sim. eu fazer projeto e eu também pegar a obra e eu também, enfim, né? Fazer um laudo ou alguma coisa do tipo. Então, a gente também tentou inovar nisso, assim, de realmente ser parceiros, né? De construtoras, de incorporadores. É uma empresa que a inovação está presente em todas as ações. Em todas as né? ações. Muito bacana. E, Ana, quais foram os principais desafios, né, que nesse meu tempo de operação da ProInova? Quantos anos temos de ProInova? 5 anos. 5 anos de ProInova. Igual a Ideais também, Ideais também tem 5 anos. Fez agora no mês de maio, né? Nesse meu tempo, quais foram as principais dificuldades, né, que vocês puderam enxergar como empresários e que vocês conseguiram aprender e superar? Eu acho que o primeiro grande desafio é você empreender, assim, você sair da faculdade e empreender. Porque na Muita faculdade... gente pensa que é fácil, Isso. né? Porque assim, as pessoas só veem um lado do empresário, sabe? E acaba Só achando que ver é os fácil, resultados, Isso, né? isso, Não ver a luta. E assim, na engenharia, não se tem muito incentivo a isso, né? Pelo menos a gente fez faculdade pública, né? E era um incentivo muito acadêmico, né? De você fazer um mestrado, um doutorado, que também é interessante. Mas, como eu falei, a engenharia é uma área muito de empreendedorismo. Geralmente você sai da engenharia para abrir um negócio, né? Às vezes até você trabalha para alguém, mas você tem uma empresa que você, enfim, né? Tem disciplina de empreendedorismo? Não tem. E aí o grande desafio é isso, é você entrar num mundo que você é muito, você se condicionou a ser muito técnico, né? Então, tipo, a gente saiu da faculdade sem entender nada sobre como a gente vai captar clientes, como a gente vai negociar, enfim, nada, né? Tudo Só era a mato. Imagina. As faculdades geralmente têm esse intuito mesmo de formar para o técnico, né? Isso. E aí precisa realmente de outras... De outras... A gente vai buscar conhecimento em outros lugares. Porque realmente... Não é fácil. Não é fácil. Ser empreendedor não é. E aí, os principais fatores que decidiram vocês abrir um negócio foi realmente optarem, né? Vocês juntaram uma ideia. E todo negócio nasce de uma ideia, né? O empresário tem uma ideia e aí ele resolve aplicar aquilo. No começo foi fácil, não? Vocês fizeram parcerias, vocês foram por conta própria? Como é que foi o segredo para vocês terem hoje um escritório consolidado em Sobral e tá
atendendo Sobral e localidades vizinhas, né? No começo não foi realmente fácil, assim. A gente tinha muito networking da faculdade, assim, né? A gente conhecia construtoras, pessoas que até estudaram com a gente, que já estavam trabalhando em algumas construtoras, então a gente tinha networking, era basicamente o que a gente tinha. Mas, assim, a gente não chegou a fazer parceria com ninguém, assim, mais experiente no mercado. Eu acho que isso foi também uma dificuldade, porque a gente sempre quis caminhar muito a gente de acordo com o que a gente acreditava, né? Sim. Então, a gente começou realmente só a gente, sem parceria, e as dificuldades acho que foram essas, assim. Era uma tecnologia nova, a gente era muito novo. Vocês são né? pioneiros em Sobral, do BIM? Sim. Acredito Um que... dos fatores que marcam o negócio é o pioneirismo. Então, Sim. se vocês são pioneiros, inclusive precisamos divulgar mais que vocês são pioneiros. Sim. Porque assim, se você quer marcar de alguma forma, um dos 3 pilares para você marcar de alguma maneira é ser pioneiro em algo. Né? Então, a população tem que realmente saber que a Proinov trabalha com um projeto de BIM. E que não só trabalha com o projeto em BIM, mas que são pioneiros nisso. Né? Vocês têm um diferencial de até outras pessoas que trabalham também com o BIM. Com né? certeza. Vocês têm esse diferencial. Com certeza. E você falou que a faculdade ela não incentiva para o empreendedorismo. Mas como foi então que despertou o empreendedorismo? Então, Alguma inspiração, algum engenheiro no meu que você caso, enxerga assim, puxa, eu quero ser igual a esse cara. no meu caso, eu tenho muitas pessoas empreendedoras, assim, na minha família, né? Então, desde sempre, assim, eu já imaginava que talvez eu fosse empreender de alguma forma. E também, antes de me formar, eu abri uma empresa de cursos, porque na engenharia a gente precisa aprender muitos programas, muitas coisas que a faculdade não ensina. Que legal. E aí tem muito essa cultura na engenharia de fazer cursos, né? Então, eu e uma colega, na época, a gente viu isso como uma oportunidade e a gente começou a promover cursos a ponto disso virar um negócio, de fato, assim. Bacana. Então, eu já tinha uma experiência prévia ali, rápida e também muito amadora ainda, né? Mas eu já tinha e também tinha todo esse histórico, assim, né? Tipo, já tinha algumas pessoas da minha família que empreendiam, né? E aí eu sempre achei legal, assim, ter uma empresa. Então sempre teve aquele desejo já no coração. É. Né? Hoje Muito vocês legal. ministram ainda curso ou não? Sim, tá meio ainda... Mas é um serviço que está integrado dentro da Proinov, então. Sim, é. Então a Proinov tem um braço educacional de administração de cursos, né? Isso. A Muito gente só bom. tá ainda se organizando pra... Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai continuar dando, né? Porque, na verdade, já foram ministrados alguns cursos, né? Isso, já foram alguns cursos, sim. Hoje os principais parceiros da Proinova são engenheiros, arquitetos Construtoras, e construtores. principalmente, né? Incorporadoras, também investidores, né? Tem muita gente que usa a construção como investimento, né? Então, constrói casas para venda, constrói para aluguel, enfim. Então, também tem esses parceiros, né? parceiros. Aí, Ana, como é que é adaptar a linguagem, a fala para cada tipo de público? Vocês trabalham, então, com construtoras, tem parceiros como engenheiros, tem parceiros como arquitetos, Cliente final. cliente final também, né? Sim. Pessoa física. Assim, geralmente, quando a gente lida com profissionais, que acaba sendo um público até mais exigente, né? A gente tenta falar de uma forma mais técnica. Agora, assim, quando a gente fala com o cliente final, a gente tenta levar mais a questão da segurança, da economia, Perfeito. né? Dele entender que aquilo não está só seguro, mas a gente também está pensando na economia, que para o cliente final isso é muito importante, né? Sim, Fazer uma obra segura e barata. que é dentro do que ele quer, do que ele deseja. Exatamente. Né? Não adianta ser técnico que ele não vai entender. Exatamente. Mas Verdade. perfeito, eu acho que dessa maneira está correto mesmo, Sim. sabe? De ter mais essa linguagem técnica, né? E de atender aquilo que ele precisa, que é o que ele está buscando justamente, que é a segurança, né? As empresas Exatamente. maiores, né? E uma linguagem menos informal e mais unificada, de fácil entendimento para os clientes, né? De pequeno porte, né? Enfim. Como é que foi a decisão de vocês expandirem para outras cidades? Vocês primeiro deixaram a casa arrumar aqui em Sobral, pronto, consolidaram em Sobral e aí agora vamos expandir para outras cidades. A gente sempre
teve muito, assim, pé no chão de fazer as coisas com constância e calma, né? Acho que esse é o Importantíssimo. importante. Pé no chão, análise. Isso. Então, assim, a gente nunca gostou muito dessas ideias muito megalomaníacas de, eu vou dominar o mundo, né? Aham. Mas... É tanta gente no YouTube, quando eu ligo aqui no YouTube, é tanto guru lá, sabe? Você quer ganhar, tal, é impressionante, né? Exatamente. A gente sabe que não existe essa facilidade que alguns às vezes dizem que tem, né? Isso. Não é bem assim. Então, assim, quem trabalha com projeto sempre tem essa ideia de que a gente, teoricamente, pode trabalhar para qualquer lugar do Brasil, porque você não... Diferente de uma obra, que você precisa estar lá, né? Com projeto, você pode trabalhar para qualquer lugar do Brasil. Mas, assim, a gente foi muito aos poucos, né? A gente foi realmente entendendo quem eram os nossos clientes aqui em Sobral. Aí, aos poucos, a gente foi recebendo clientes de outras cidades, né? Então, às vezes, alguém conhecia, ia trabalhar em outra cidade, já conhecia a gente daqui, e aí indicava, enfim. Aí a gente também começou a trabalhar muito no litoral, ali, né? Então, Preá, Jijoca, Jeri, enfim, que é onde a construção civil é bem aquecida, né? Naquela região. E aí, foi dando certo lá também. E aí, a gente foi entendendo que a gente conseguiria atender outras cidades, enfim, né? Outras localidades. E aí foi aos poucos. Perfeito, perfeito. Então, hoje a Proinova, a sede é em Sobral. Sim. E vocês estão em mais quantas cidades? Principalmente aquela região ali do litoral. Que Preá, Jijoca, Jeri. Preá, Jijoca, Jeri. Mas aí a gente já também prestou serviço para outros estados, né? Tipo Teresina, Paraná, Perfeito. Coisas pontuais, né, ainda. Mas, assim, de abrangência mais forte, assim, posso dizer litoral, que né? litoral e Sobral. Bacana. Ótimo. E hoje o escritório da Proinova, ele é localizado no centro de Sobral. Sim. Como é que é a estrutura lá com relação a time, a equipe? Pronto, hoje... Ou setores, né? Hoje nós atuamos principalmente na parte de projetos complementares, né? Então, a gente tem um time de estruturas, que cuida especificamente de estruturas, que é o Davi, e também o Valdini, que é um parceiro nosso que está até entrando já como sócio, assim, né, do escritório. A gente já trabalhava junto há muito tempo. Desculpa, quem? É o Valdini. Valdini. Acho que vocês ainda não conhecem. Não conhecemos, não. Vocês não conhecem. E aí, ele é especialista em estruturas, fez mestrado na área de estruturas, né? Muito então, bom. A gente está tentando cada vez mais se especializar dentro do escritório, né? Ter essa abrangência de atender todos os projetos, mas ter essa segmentação dentro do escritório, né? De ter pessoas especialistas em cada área. Bacana. Então, hoje tem esse time de estruturas, de instalações, né? Que a gente divide entre elétrico e hidrossanitário, e a parte de orçamento. Então, hoje, oficialmente, sou eu, Davi, o Valdini, né? E nós temos ainda outros colaboradores. Perfeito. E o produto de entrada, qual é o carro-chefe da Proinova? Eu acredito que seja projeto de instalações, assim. Geralmente é o carro-chefe onde entra. Né? E lá acaba encontrando outras Isso. necessidades, né? Isso. A serem feitas. Muito bom. E, Ana, e se tivesse que olhar ali para a câmera e deixar uma mensagem para colegas engenheiros, para construtoras, para arquitetos, sobre o mar de oportunidades que eles podem ter através do time da Proinova, qual mensagem você deixaria? Pronto, eu acredito muito na questão da especialização, né? Então, de procurar serviços cada vez mais especializados, né? Naquela área, acho que é um bom começo, assim, né? Então, sempre que alguém me pergunta, o que você diria para um profissional, acho que seja especialista em alguma área. Porque acho que quando você tenta abranger muita coisa, fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo, fica muito difícil das pessoas lhe conhecerem por algo, né? Então, a gente sempre tentou fazer muito isso, assim, as pessoas conhecerem a gente como projetistas, né? Então, é isso, assim, tente se especializar. Melhor, Bacana. concordo. Hoje em dia as pessoas estão se multitarefando, estão fazendo muita coisa e acabam realmente não fazendo nada. Isso. nada, ou então quando faz tudo pela metade. Isso. Né? Então, tá sendo Não faz muito, nada inteiro, né? Isso. Né? Eu gostaria só que você citasse também algumas obras ou projetos que vocês idealizaram, que vocês participaram, né? Aqui de Sobral, né? Ou então das localidades, para a gente
fazer esse reconhecimento também. Teve ali, sabe, uma colaboração, uma contribuição da Proinova, né? Numa obra tal, né? Enfim. Ou seja, os cases de sucesso da Proinova. Né? Pronto, hoje, se eu fosse pegar assim por áreas, né? Acho que no setor comercial tem 2 que são conhecidos aqui de muita gente de Sobral, que é o Laboratório Larbos, né? Que está fazendo uma mudança de sede. Ali, né? Isso que a gente atuou na parte de projetos. Também o Mr. Prime, que acho que hoje é Prime Gourmet, né? Também a gente atuou na parte de projetos de instalações, né? Fica hoje aqui o Mr. Prime? Fica próximo ao antigo aeroporto. Próximo da Honda. Em frente a São Miguel? Isso, em frente. Perfeito ali. Tá bonito o restaurante. Tá lindo. Muito bonito. Eu não sabia que você estava ali também. Muito bom, viu? E hoje a gente atua principalmente em condomínio de alto padrão, né? Então, no Moradas, acho que a gente já fez projetos de mais de 20 casas no Moradas. E também a gente está no Vila Carnaúba, né? Que é um projeto também, um condomínio de alto padrão no Pré-A. E no Granville também, aqui em Sobral. Então, a gente tem muita essa atuação em condomínios, né? De alto padrão. Bacana. Perfeito. Muito bom. Ana, foi muito bacana o papo com você, né? Não acabou ainda, gente. Na sequência aqui nós vamos conversar com o sócio da Ana, que é o Davi. Mas eu não gostaria só de novamente lhe agradecer, né? Foi ótimo saber mais um pouco aqui sobre a Proinova, os trabalhos que vocês desenvolvem aqui em Sobral, nas localidades, né? E deixar aqui o espaço aberto para você, sabe, para deixar lá seus contatos, né? Instagram, né? Enfim, para todos os engenheiros, arquitetos, construtores que estão com obras, né, grandiosas, que puderem entrar em contato com a Ana, que vocês vão ver um mundo de oportunidades que vocês possam encontrar lá na Proinova. Né, Ana? Então, muito obrigada, né, mais uma vez pelo convite. É sempre bom a gente receber esses convites para divulgar nosso trabalho, né, enfim, falar sobre projetos. E o nosso Instagram é @proinovaeng. Também a gente tem um site que é proinovaengenharia.com.br. E aí, se quiser entrar, lá tem um portfólio, outros projetos que a gente já fez. E é isso. Parabéns, gente. Gosto muito da postura de vocês, sabe? Sim. Da seriedade, né? Da segurança, sabe? Que vocês passam, né? E é isso. Ana, muito obrigado. Obrigada. E agora nós vamos conversar com o Davi. Vamos lá. Agora é a vez de batermos um papo com o sócio proprietário da Proinova, o Davi. Antes disso, eu gostaria de te pedir que pudesse estar se inscrevendo no nosso canal, que é o Grupo Ideais Mídia, lá no YouTube. E agora é a vez de batermos o papo com o Davi. Exatamente. Ele que é engenheiro civil pela UVA, técnico em eletrotécnica pelo IFCE, sócio proprietário da Proinova Engenharia e atua em projetos de estruturas e instalações em BIM. Davi Donato. Prazer. Bem-vindo, Davi. Obrigado. Bem-vindo. Davi chegou aqui. Será que o Davi vai passar na porta aqui, gente? Né? Pois é. Eu queria agradecer, né, o convite aqui do Ideais Cast, né? Uma oportunidade da gente estar mostrando nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais sobre a gente também. E agradecer realmente por essa oportunidade, né? Muito bom, Davi. Você é de Sobral ou não? Isso, sou de Sobral. A Ana não é, né? A Ana Não. é Jota. Ela se mudou com 10 anos, né? Eu estudei, sou de Sobral, meus pais são... Meu pai é de Massapê, minha mãe de Groaíra, se mudaram, casaram, né? Mas eu nasci em Sobral, sou sobralense, né? 100%. Muito bom. Você conheceu sua sócia na faculdade. Isso. É isso aí. Davi, como é que começou a paixão pela engenharia? Por que engenharia? Pronto. No meu caso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de exatas. Durante o colégio, né? Eu não me dava bem com ciências humanas, história. Assim, eu me dava bem, mas não era aquela coisa... Era por obrigação, né? Não era o que queimava no coração. Isso. Agora, quando eu comecei a estudar física, eu sempre fui muito bom em matemática. Então, eu vi que eu tinha uma certa aptidão para essa parte de cálculo. Sim. E aí, eu fui estudando. O que tem a ver com essa coisa que eu gosto, né? E eu vi que engenharia era uma área boa, né? Que era um trabalho bom, tinha a ver com o que eu gostava. Também, uma coisa que... Anos depois, eu parei para pensar, né? Que eu sempre, quando tinha algum serviço na minha casa, alguma reformazinha, alguma coisa, ou que eu ia... Fazia. Não era nem que eu fazia, eu gostava de estar ali com o pessoal, olhando. Entender. Procurar um motivo. Porque tem gente que não gosta, né? Qualquer tipo de reforma. Isso, eu me metia. Reparo. Isso, eu me metia para comprar as coisas, para ficar vendo o pessoal trabalhando. Então eu vi que, depois eu fui ligando os pontos, né? Eu vi que realmente eu gostava disso.
Juntou a paixão pelos números com Isso. o interesse, né, pela essa parte de Isso. reforma e findou na engenharia. Bacana. Isso. O Davi, ele era um aluno muito engajado, era um aluno participativo. Naquela época sua como acadêmico, não? Ou você era mais recuado? Na faculdade da engenharia. Eu acabava, com os professores, eu sempre tive amizade, mas não no sentido acadêmico. Ali eu sempre fui muito de conversar com o professor, mas não durante a aula. Fazer amizade por fora, de conversar no intervalo, né? Eu sempre tive muita parceria, muita amizade, por conta que eu, além de estudar, jogava bola. Então, acaba que você cria muito esse network. Eu sempre dou essa dica até para os meus estagiários. Você tem que estar envolvido nessa questão de atividade, porque isso engaja, com você vai conhecer novas pessoas. Sim. Na época da faculdade, tinha os campeonatos internos da faculdade, tinha gente que realmente hoje é nosso parceiro, que eu conheci jogando bola. Olha, relacionamento, aí, né? Isso, Às vezes isso. com coisas que não tem direto a ver com o assunto, mas que você acaba criando ali um relacionamento e cria um network. Exatamente. Muito Bacana. bom, muito bom. Então, o Davi, ele começou a fazer alguns relacionamentos ali internos, fora além da faculdade, e você viu a oportunidade de agregar. Inclusive, você disse que tem profissionais que você jogava bola naquela época e que hoje são seu parceiro de vocês. Isso, exatamente. Muito bom. E ainda continua jogando bola com eles? Rapaz, eu não tenho nem 30 anos, né? Mas a idade já bateu um pouquinho, eu tô mais quieto hoje em dia, só na academia. Mas eu ainda jogo de vez em quando. Muito legal. Já tive uns machucados, aí tô mais quieto. Eu sou meio do avesso com relação ao futebol, sabe? Eu não sei jogar bola. Eu queria saber jogar bola ali, mas eu só sei assistir jogo de Copa do Mundo, que eu sei que é de 4 em 4 anos. 4 anos, né? A gente chegou aqui hoje, aí o Luan comentou assim, teve um jogo ontem do Palmeiras e Corinthians, eu não sei pra onde é que vai, onde é que foi, sabe? Eu sei que perdeu, que tava em casa, Não perdeu, foi empate, mas ele disse que jogou ruim. Ele foi falou horrível. lá algumas coisas. Você assistiu também? Assisti uma parte, bem ruim, assim. Aí você torce pra algum desses times? Eu tô São Paulo, São Paulino. Não é nenhum dos dois, né? Bacana. Davi, hoje vocês trabalham, né, com projetos em BIM, né, que é uma tecnologia avançada, né? Isso. E olhando para trás, como é que vocês tiveram a ideia de implantar o BIM dentro da Proinova? Pronto, isso surgiu um desejo tanto meu quanto da Ana, né? A gente trabalhava em obra, né, durante o estágio na faculdade. Uma coisa que a gente notava era que a indústria da construção é um pouco amadora, assim, no quesito quando a gente compara com outras indústrias, né? Tipo, questão de processos. E uma coisa, eu trabalhava numa construtora, eu sempre vi que as construtoras tinham muito problema com projetos, porque a maioria dos clientes ou construtores, enfim, contratavam projetos porque muitas vezes porque realmente queria para a obra, mas também em muitos casos porque precisava, preciso do projeto para me tirar um alvará, para me fazer um financiamento bancário. Não prezava muito a qualidade do projeto. Sei. Só que uma hora a conta chega. Quando chegava na obra que precisava do projeto, aí começava retrabalho, custo extra, né? Porque não tinha essa previsão do projeto. Aí você fica fazendo ajuste na obra. Porque, enfim, tem que resolver o problema, né? Se prejudicavam, né? Tinha um custo maior e não tinha essa preocupação com o projeto apenas para a parte de documentação, mas não tinha essa preocupação, não entendia a necessidade, né? Isso, exatamente. E o BIM, ele ajuda a evitar estes retrabalhos. O BIM, a gente trabalha com a modelagem da informação. Então, como até a Ana falou no outro bloco, a gente, de fato, constrói virtualmente o modelo, uma edificação. Então, a gente sabe quantos metro cúbico de concreto vai ser utilizado, né? Quanto de aço, quanto de fiação, que também é outro insumo caro, vai ser necessário. Esquadrias, a gente consegue saber a quantidade já atualizada, se mudar alguma coisa, né? A quantidade de revestimento de porcelanato, a gente consegue saber no prédio todinho, independentemente do tamanho, quantos metros quadrados daquele tipo de porcelanato vai precisar, quanto de argamassa, colante, por exemplo. É um sistema Traz muito uma inteligente, né? A gente modela todos os sistemas construtivos, desde a arquitetura até estrutura, instalações. Traz uma economia muito boa, né? Você Isso. falando de excesso, me lembra muito quando a gente faz essas pequenas reformas em casa, né? Coisas pequenas, que a gente chama ali o pedreiro, vai precisar de quanto de areia? Ele Isso. sempre
te faz comprar mais. Isso. Ou então, no meio da obra, furacão. ele diz, olha, precisa de mais, precisa de, né, disso, daquilo. Então, sempre tem desperdício, sempre Isso. tem sobra, toda vez. Não teve uma vez que eu fiz pequena reforma. O BIM, ele possibilita isso, de ter sobra. Isso, o BIM tem várias fases, né? Tem a fase de projeto, tem a fase de orçamento e planejamento. Então, você tendo um projeto em BIM, você consegue orçar a obra utilizando o BIM, né? Você consegue planejar a obra, tem softwares que a gente consegue fazer todo o planejamento da obra. Que, por exemplo, você vai passando na linha do tempo da obra, no próprio programa, né? E você vai vendo a obra sendo construída, as etapas. Então, o que isso gera? Gera uma previsibilidade no sentido de você sabe o que tem que comprar, quanto tempo antes tem que comprar, porque tudo você alimenta. Por exemplo, você vai comprar esquadrias de um prédio, vamos supor. Ela não é um insumo que é feito em um mês. Você tem que comprar às vezes 3, 4 meses antes para poder ser fabricado, para poder estar na obra daqui a 4 meses. Então você tem que ter um cronograma de compras. E aí que o BIM entra, né? De você ter essa previsão certinha de todos os insumos, né, da obra. Isso é muito importante, porque se para obras pequenas eu sinto, né, acho ruim ter aquele desperdício, imagine para obras maiores, que realmente tem um custo muito maior nos insumos. Isso. Então o BIM, ele realmente traz essa facilidade. Vocês são pioneiros no BIM, né? Isso. E vocês trabalham diferente em relação a outras pessoas que manejam o BIM? O que vocês conseguem ali ter de diferencial no trabalho do BIM? Com relação ao trabalho, da dificuldade, eu considero que até quando você se adapta é mais fácil para quem está trabalhando, né? Porque você já tem um processo, você queima etapas. Sim. Quando você compara com um processo normal de fazer um projeto. A gente sempre pega o exemplo de um projeto arquitetônico que é mais simples de entender. Num processo convencional, você faz a primeira planta da casa, aí depois você vai linha por linha desenhando a fachada, fazendo os cortes. No BIM, não, a gente está modelando como um todo, então a gente já tem automaticamente corte, fachada, depois você só o detalhe, né? Então, você queima algumas etapas. Só que, ao mesmo tempo, você tem que entender, ter uma noção muito mais técnica do que realmente está sendo feito, não só uma representação. Você tem que entender daquilo porque realmente você está modelando tal qual como deve ser feito, né? Não é só mexer por mexer no BIM, né? Isso. Tem que ter esse conhecimento técnico, essa habilidade. Demanda mais conhecimento, assim, porque muitos projetos a gente pega a pessoa só representada na planta, mas às vezes nem entende. Não entende nem não tem 100% de certeza daquilo. A gente já tem que ter certeza de tudo que está no projeto, né? Para poder o cliente não ter essa dor de cabeça. Sim. É muito interessante quando vocês falam no BIM, né? Desse método de processo. Sempre com facilidade, com assertividade, mas com muita dominância, né, no assunto. Com muita dominância, projeto. sabe? E não se vê isso em qualquer lugar. Né? Vocês realmente dominam, entendem, estudam, se fundamentam. É muito interessante isso. Mas o BIM, ele mostra alguma dificuldade em algum momento para vocês conseguirem acertar ali o projeto, tanto internamente ou para entendimento do cliente? Não, eu considero que para o cliente é até mais fácil, porque a gente, além do projeto convencional, que são as plantas, aquelas folhas, né, as pranchas que a gente chama, o cliente ele recebe esse modelo 3D, então ele consegue ver pelo próprio celular, independentemente se o cliente ele tem um conhecimento ou não, ele consegue abrir o celular dele. No nosso projeto ele tem um QR Code, que a pessoa escaneia pelo celular, e ela consegue ver o modelo 3D do projeto dela. De todas as disciplinas, desde arquitetura, instalações, estrutura, ela consegue ver aquele modelo. Inclusive, quando a gente recebe esse 3D também de arquiteto, a gente faz questão de colocar, né, o projeto do arquiteto dentro do 3D para o cliente também ver o modelo. Isso também possibilita, ele pode ver pelo celular, né, e ele pode ver também em realidade aumentada. Até um ponto que a gente pode explorar depois, que pelo celular, ele aponta lá no terreno, ele consegue ver em tamanho real a obra antes de ser feita. Você tem imagens disso? Eu tenho. Então, essas imagens que vocês estão vendo agora aqui no podcast são projetos que foram idealizados pela Proinova. É bom que a pessoa realmente consegue visualizar, literalmente, como vai ficar, né? Isso, consegue ter uma noção melhor Às vezes a pessoa, será que o quarto está grande, está pequeno? Ela consegue caminhar pela obra com o celular, pelo projeto dela, dentro do terreno. Muito
Muito bom. Sensacional. Né? Show de bola. Alguém aqui oferece em Sobral um serviço como esse? Aqui que eu tenho conhecimento não, só a gente. Parabéns. A Pro Inova, aí inovando Faz mais uma jus vez ao ao nome, né? nome. Com relação agora ao estilo de gestão de vocês, né? Vocês são da área da engenharia, hoje possuem um escritório, né, fixo aqui em Sobral. O estilo de gestão de vocês, que vocês implantam atualmente lá na ProInova, é um estilo que vocês implantaram pela cultura que vocês já têm, ou vocês tiveram que moldar lá todo o negócio em cima do que o mercado pede? Essa questão do BIM, de adotar o BIM, né? A gente já tinha isso como premissa. A gente, desde o começo do escritório, já tinha isso como premissa de, não vamos ser só mais um escritório de projetos. A gente queria, de fato, ter esse diferencial, né? Então, essa questão da maneira operacional de trabalhar com BIM já era uma premissa desde o início, né? Porque a gente foi adaptando mais relacionado à gestão. A gente foi vendo, hoje eu cuido mais de um setor operacional, faço a gestão mais operacional, no sentido de a gente divide em algumas áreas, né? Mas eu cuido de um todo, que é chamado de cronograma, né? A Ana já faz um cuidado mais administrativo, né? Então a gente consegue dividir, a gente foi dividindo, chegando ao melhor modelo com a experiência, né? Mas a gente tem essa divisão lá no escritório. Cada um tem suas atividades, né? Eu trabalho mais com estruturas, projeto elétrico, a Ana mais com hidrossanitário, incêndio, alguma modelagem da arquitetura, né? Orçamento também, que a gente faz orçamento de obra. A gente tem essa divisão também operacional, né? Perfeito. Bacana. Perfeito, muito bom. E, Davi, e qual é o projeto que marcou vocês hoje, né? Até hoje na ProInova? Aquele que vocês passam em frente, olham e, puxa, isso aqui realmente, né, a gente lembra com orgulho. Esse projeto aqui representa a ProInova. Qual deles, né? Que eu acredito. Pronto, é difícil a gente citar. Pois é difícil a gente citar um, porque assim, a gente. Vai ter cobrança depois, você vai citar aqui um, e eu sei que depois que sair o podcast aqui, vocês vão passar o link para os colegas, amigos e parceiros de vocês, né? Porque tu não falou da gente, rapaz. É difícil a gente citar uns, mas o que realmente a gente gosta é quando vem um projeto, por exemplo, hoje, como a Ana falou no outro bloco, a gente trabalha dentro do Vila Carnaúba, né? Tem obras com o nosso projeto lá, né? É um condomínio. Isso. Fica onde aqui? Lá no Preá, Vila Carnaúba. No Preá, verdade. Isso. Aí lá, o que a gente gosta bastante lá? Porque lá são casas de altíssimo padrão, então tem sistemas construtivos inovadores. Então é um sistema de água quente que às vezes a gente não vê ainda aqui em Sobral, né? Então a gente gosta, a gente gosta de fazer projeto, né? E aqui em Sobral a gente tem muitas casas que a gente já participou, né? Como a Ana citou, no Morados, no Granville. Tem obras comerciais, né? Tem a Larvos que está em andamento, tem a Liceu, que é ali pertinho no Campo dos Velhos, né? Sim. A gente também participou lá. Tem outra, a gente já fez projeto ali na Medicenter, também tá numa grande reforma lá, tá ampliando, né? Então a gente tem algumas obras comerciais que a gente já participou e muitas obras residenciais, né? Nos condomínios de alto padrão aqui em Sobral. Perfeito. Fique à vontade para responder, mas quais são os próximos projetos da ProInova? Como é que vocês enxergam a ProInova em 2026? Hoje a gente já tem uma grande parceria com a maioria dos construtores aqui em Sobral. Então, grande parte das construtores autônomos, eles fazem projeto com a gente. Então, a ideia que a gente já presta serviços para outras cidades, né? Mas é de conseguir ampliar isso, né? Hoje a gente atua Sobral, litoral, né? Região litorânea. Fortaleza a gente quer pensar, abranger todo o estado, né? Tem a região ali de Juazeiro também, que a gente... Se vocês tiverem projetos em Fortaleza, que é a região central do estado, e projetos em Juazeiro, que é a região sul, pronto. Então a ProInova ela está nos principais polos, né? E pode até ser anunciada que atende o estado. Isso, exatamente. Porque é a região central e a região sul do Cariri, né? Então, porque vocês pensam grande, sabe? Isso. O serviço que a gente presta, a gente consegue prestar a gente não precisa estar no local para fazer o projeto. Então a gente já presta serviço para outros estados. A gente já fez Paraná, Piauí, né? São Paulo também a gente já fez. Então acaba que a gente consegue... Dá para alcançar o país inteiro. Né? Isso. Consegue escalar, né, o processo.
Muito bom, muito bom. Sim. Ô, Davi, e se fosse para olhar para a câmera ali, qual seria o conselho que você daria, né, para as pessoas que estão começando, profissionais como engenheiros, né, arquitetos, né, que gostariam de ouvir mais da sua trajetória? Pronto, uma dica, né, que é um consenso meu e da Ana. Qual o problema que a gente vê? A gente vê sempre a pessoa se forma, ela fica um pouco perdida e sai atirando para todo canto. Ela pega obra, faz projeto, às vezes está num mestrado, numa coisa, ela não sabe bem o que quer. Só que até mesmo durante a faculdade a pessoa tem que decidir o que ela quer. Ela vai vendo ali, tem uma afinidade. Você tem infinitas áreas, na engenharia. Você tem a área de construção civil, de materiais, tem um pessoal que trabalha com barragem, por exemplo, com estradas. Isso tudo está dentro da engenharia civil, né? Então, querendo ou não, você vai passar por isso na faculdade, você vai vendo o que você tem afinidade. Então, é procurar se especializar realmente. Eu gosto de trabalhar com projetos, então o que eu preciso fazer para trabalhar com projetos? E projeto não é só construção civil, no quesito de casas, prédios. Você tem estrada, você pode aprender como faz um projeto uma estrada, por exemplo, né? Uhum. Então, ver o que realmente você tem afinidade, o que você gosta, se você gosta de trabalhar em obra. Ver o que eu preciso aprender, o que eu preciso me especializar para estar trabalhando em obra, né? Não, óbvio que você tem aquela dificuldade de início de carreira, né? Que é difícil você dar um não, aparece uma oportunidade, você tem que... Mas ter esse planejamento pelo menos a médio prazo, de eu estou hoje aqui, mas eu vou... O meu foco é esse. O meu foco é trabalhar nisso, ter essa ideia, né? Perfeito. Você falou sobre barragem, engenharia de barragem. Qual é a área da engenharia mais complexa que a gente possa ter como noção? A mais fácil e a mais complexa? Ou a mais comum, se dizer. A mais comum, o que eu vejo assim, a maioria do pessoal se forma e vai trabalhar diretamente com obra, né? Que aí você tem uma grande afinidade de obras. Agora, a questão de complexidade depende muito, mesmo de questão de afinidade, porque, por exemplo, eu não tenho afinidade, como você comentou, não tenho afinidade com barragens, por exemplo. Não é uma coisa que eu penso em trabalhar. Só que aí, para mim, isso é difícil, eu considero difícil. Só que aí eu tenho colegas que acho isso fácil, né? Que é facílimo. E já, por exemplo, eu trabalho com um projeto estrutural e a mesma pessoa que faz uma barragem acho difícil. Um bicho de 7 cabeças, né? Então, depende muito do ponto de vista, essa questão da área, né? Mas uma área que, se for pegar... Que é incomum. Que tanto é que muita gente quer fazer um mestrado, quer se especializar nisso, é realmente a parte de estruturas, né? Porque é um campo muito aberto. Você tem vários tipos de estruturas, né? Depende muito da dificuldade, né? Tem grandes engenheiros aí reconhecidos por estruturas que eles calcularam, né? Da mesma maneira que arquiteto, como a gente pode ver, o Oscar Niemeyer ficou conhecido pela arquitetura dele lá em Brasília. O engenheiro que calculou também é conhecido, né? Por isso. Sim, entendi. Perfeito, viu? Ótimo, Davi. Agora eu quero que você deixe só uma mensagem ali para os nossos seguidores, para os nossos inscritos no YouTube e também para o público aqui da Proinova, de finalização, e também novamente parabenizar e agradecer aqui pela visita de vocês, pela participação de vocês. Reforçar também as redes sociais, mais uma vez, né? Pronto. No caso, eu queria agradecer novamente pela oportunidade, né? Quem quiser seguir a gente, o nosso Instagram da Proinova é @proinovaengenharia. O meu pessoal, né? @eng.davi, com D no final, Donato, são 2 D seguidos. E foi um prazer, né? Ter essa oportunidade de mostrar um pouco mais da nossa empresa para vocês, para Sobral, para todos os espectadores, né? E obrigado, né? É isso. O espaço está aberto aqui. Tá aberto. Sempre Foi um aberto. prazer receber vocês. E aqui é só um pouquinho, né? A Proinova é muito mais do que isso. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Grupo Ideais Mídia, no YouTube. Proinova, um forte abraço e até a próxima.